eu sou a Mi, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre a minha última leitura, que foi esse livro aqui maravilhoso de C.S. Lewis, que é A Boa Lição do Homem. Essa foi a minha primeira leitura nesse estilo, é um livro que é filosófico, ele inclusive é um livro pequeno, tá vendo? E muito bonito, gente, olha que lindo. Ele tem essa cor aqui, né, nas páginas, que inclusive combina aqui com a cor da capa dele. É um livro muito bonito, mas ele é muito bonito também internamente. É um livro, gente, que não é pra você ler super rápido, apesar de ser um livro pequeno, né? Ele não é um livro para uma super leitura. Como eu disse, é um livro filosófico, então ele tem assim bastante camadas. Uma simples frase, um simples parágrafo que você lê já te abre tantas janelas, você já começa a imaginar, idealizar, pensar em coisas da vida, muito além do que o próprio livro fala. Inclusive, é aquele tipo de livro para você ter ali na sua prateleira, para sempre que você quiser ir lá buscar e fazer uma releitura dele, porque vale muito a pena, gente. O primeiro capítulo, inclusive, eu fiz uma releitura ali, mas sabe quando fica aquela pulguinha atrás da orelha? Eu falei, eu acho que tem alguma frase que eu ainda não digeri. E aí eu fiz uma releitura, valeu muito a pena. Eu não fiz a releitura do livro inteiro, somente do primeiro capítulo. Ele foi escrito, né, por C.S. Lewis, que na verdade o nome dele, me perdoem aí caso eu não pronuncie da maneira correta, mas, salvo engano, o nome dele é Clive Staples Lewis, tá? Mais conhecido como C.S. Lewis, como vocês podem ver. Esse é um dos livros, tá, do autor. C.S. Lewis, além de um excelente autor, ele foi poeta, romancista, professor universitário, teólogo, enfim. Esse livro, ele é dividido em 3 capítulos, tá? Então ele tem os 3 capítulos aí, então é bem rapidinho a leitura, gente. Se eu não me engano, ele acaba na página, aqui, ele acaba na página, pra vocês verem que é realmente um livro pequeno, 77. E logo depois tem apêndice, tá? Nessa edição tem a apêndice e tem também as notas finais aqui. Então, olha só, praticamente metade do livro, um pouquinho menos que a metade do livro, é apêndice e notas finais. Inclusive, a apêndice é maravilhosa, eu vou chegar lá. Eu não li norteando pelo apêndice e pelas notas finais. Eu realmente fui fazendo minhas pesquisas por minha conta e risco. Então, tem muitas citações, é um livro que tem bastante citações. Eu fui fazendo pesquisa sobre as citações que ele fazia, o que eu não sabia, o que eu não entendia, eu fui fazendo pesquisa, mas lembrando que tem a apêndice e as notas finais para nos ajudar e nos nortear aí na leitura deste livro. Ele começa o livro, gente, fazendo uma análise, uma crítica a respeito de uma obra de determinados autores. Ele não cita os nomes verdadeiros, tá? Nesse livro, ele chama de Gaio e Tito, e a crítica é referente ao livro verde desses autores, que são autores também professores, colegas dele de área ali de trabalho. O livro verde, né, que é o livro desses autores, que obviamente, como eu falei, não é o nome real do livro desses autores, Gaio e Tito, eles começam fazendo uma análise referente a uma história, né, a história de Coleridge, que é citada nesse livro verde, onde Coleridge estava junto à queda d'água e tinha ali também, né, 2 turistas. Um deles expressa a palavra bela e o outro expressa a palavra sublime. Coleridge, ele aceita a palavra sublime, mas ele não aceita a palavra utilizada pelo outro turista, que foi bela. Então, a partir daí que começa a análise de Gaio e Tito referente a essa história. E Gaio e Tito fala, então, né, nesta obra deles, que essa fala, né, de isso é sublime por parte de um dos turistas nessa história de Coleridge, na realidade, ele não quer dizer, não quer expressar que a cachoeira, aquela queda d'água, ela é sublime. Ele tá falando sobre os próprios sentimentos dele. E daí vem toda a problemática. Porque se for assim, a gente tá tirando juízos de valor, a importância das nossas falas. Essa obra era para meninos e meninas. Inclusive, ele utiliza justamente essa expressão aqui, o Lewis, né? Ele fala que eram obras para meninos e meninas das séries finais. Então, eram para jovens. Um período extremamente importante, né? Para a criação ali das ideias, dos pensamentos, do que eles acreditam. E por isso que esses livros, mesmo sendo literários, eles precisam ser literários, eles se propõem a ser literários e não podem fazer, né, uma problemática tão grande que, além de não ser bom no que ele se propõe a fazer, ainda prejudicar também a evolução correta desses alunos. Aí o Tito ainda fala assim: tal confusão permanece presente em nosso linguajar cotidiano, dizendo que essa confusão de muitas vezes a gente falar algo e achar que a gente está falando sobre aquilo
mas na verdade a gente está falando sobre os nossos próprios sentimentos, acontece cotidianamente. Parece que estamos dizendo algo muito importante sobre alguma coisa, quando na verdade estamos apenas dizendo algo referente aos nossos próprios sentimentos. E daí Lewis fala, como assim? Não! Tito e Gaio ainda trazem um outro exemplo também de uma propaganda que de fato é muito mal escrita. Nesse segundo exemplo de Gaio e Tito, nessa obra deles, eles basicamente demonstram que eles não estão cumprindo com o que eles propuseram com aquele livro, que era ensinar os alunos, né? Então eles dão exemplo de fato de uma propaganda que está realmente mal escrita, mas eles não mostram por quê. Como seria a maneira certa então? E aí Lewis fala, a maneira correta seria comparar com textos corretos, muito bem escritos, e assim os alunos saberiam como deveria ser feito. Enfim, Lewis ele começa, a demonstrar o tamanho prejuízo que isso pode causar nesses alunos. Ele até fala que os diretores e os pais, eles iriam pegar essa obra para dar ali aos seus alunos, aos seus respectivos filhos, achando que estariam dando apenas um livro de literatura, quando na verdade eles estariam dando aos seus filhos, aos seus alunos, um livro que traz teorias a respeito de política, filosofia, enfim. E ele ainda chama, um livro que traz filosofias de amadores. Então ele chama esses autores de filósofos amadores. E ele não critica, somente Gaio e Tito nesse livro. Inclusive, ele traz críticas também referente a grandes personalidades da nossa história. Mas ele começa esse capítulo justamente demonstrando toda a problemática, desse livro, dessa obra, desse assunto. E ele então começa a demonstrar aqui quanto nossa fala, ela é menosprezada por esses autores. E tudo que a gente fala a respeito de algo, na verdade, não é apenas o nosso sentimento em relação àquilo. Apesar de criticar esses autores, Lewis ele fala que acredita que não seja a intenção deles, de fato, problematizar, trazer todos esses questionamentos aos alunos. Ele acredita que foi uma coisa que aconteceu ali, mas não era intencional, que foi realmente desatenção desses autores. Mas então ele começa a se perguntar, mediante aqui a gente vai lendo o livro, ele começa a se perguntar, será mesmo? Eu acredito que não seja intencional, mas e se fosse intencional? Mais adiante, ele até fala sobre isso, ele fala aqui, eles podem realmente querer defender. Pode não ser intencional, mas eles podem realmente querer defender que os sentimentos humanos comuns sobre o passado ou animais ou grandes quedas d'água sejam contrários à razão e desprezíveis. Aqui, gente, quando ele fala, eles podem realmente querer defender os sentimentos humanos comuns sobre o passado ou animais, é porque além da obra de Gaio e Tito, ele critica também outra obra de um outro autor que ele chama aqui de Orbilho, no qual traz ali também um questionamento sobre um texto que tem relação com animais. Ele fala qual seria a forma correta de tratar aquele assunto, porque da maneira que o autor ele trata o assunto faz com que, então, os seus alunos nem queiram. Conta ali com animais, enfim. Os alunos terão perdido qualquer prazer em seus pôneis e cachorros, terão recebido certo incentivo à crueldade ou à negligência e terão aprendido a ter prazer em sua própria sabedoria. Então, é que ele diz quão problemático você realmente minimizar ali os sentimentos. Por isso que ele fala que eles podem realmente, esses autores podem realmente querer defender que os sentimentos humanos comuns sobre o passado ou animais, da obra de Orbilho, por exemplo, ou grandes quedas d'água sejam contrárias a razões e desprezíveis, devendo ser erradicados. Eles podem estar pretendendo fazer uma limpa nos valores tradicionais e dar início a um novo conjunto de valores. Então aqui ele já começa a introduzir o assunto que de fato ele quer tratar aqui neste livro. Será realmente se é intencional, se não é? E se for intencional, será se realmente eles querem terminar os valores tradicionais, então formar novos valores? Mais adiante, ele fala que talvez o motivo desses autores não seja de fato esse, mas tirar esse sentimentalismo dos alunos por acharem que os jovens, eles são muito cheios de sentimentos, muito dados, aos sentimentos, entregam seus sentimentos. Ele fala que eles veem o mundo ao seu redor abalado pela propaganda de natureza emotiva, aprenderam a partir da tradição, que a juventude é sentimental, e conclui que a melhor coisa a fazer é fortalecer as mentes dos jovens contra as emoções. Minha própria experiência como professor diz o contrário, então ele fala aqui com propriedade, porque ele é um professor.
Para cada aluno meu que precisa ser protegido contra um leve excesso de sensibilidade, há 3 que precisam ser despertos do sono da fria vulgaridade. E olha essa frase, gente, que eu inclusive marquei aqui com o amarelo. A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Quando ele fala deserto, gente, já abre tantas janelas na minha mente, porque de fato os jovens, eles estão desertos de pensamentos, eles estão no deserto de ideias, de boa mentalidade, eles estão envolvidos, por exemplo, em coisas fúteis. Eles não têm mais pensamentos que vão além de futilidade. A defesa certa contra sentimentalismos falaciosos é incutir sentimentos corretos. Então, sim, esse é o dever do professor, do educador. É isso que ele quer dizer aqui. Então, aqui no primeiro capítulo, ele já introduz uma palavra que vai circundar todo este livro, que é Tao. Que é uma palavra vinda aí, né, que é de origem chinesa. O Tao, gente, pra simplificar pra vocês, aqui neste livro vai ser basicamente os valores morais, os valores primários, os valores tradicionais, como vocês desejarem chamar. Então são os valores primários, a base de toda a humanidade. É o que ele vai chamar de Tao por todo este livro. Mais adiante ele também explica isso. E aqui ele diz o que seria esse Tao. Trata-se da realidade que vai além de todas as situações, o abismo que havia antes do próprio Criador. Com essa frase ele quer dizer que é o que vem antes de tudo, o que norteia o ser humano, a humanidade, que norteia todas as civilizações que vieram aí no decorrer do tempo neste mundo. Trata-se da natureza, do caminho, da estrada, da via. Trata-se do caminho pelo qual o universo caminha, do qual emergem as coisas de forma eterna, silenciosa e tranquila para o espaço e tempo. E ainda a respeito do Tao, que ele tanto fala aqui nesse livro, ele fala sobre a importância do Tao e sobre a validade do Tao. Que de fato as coisas ou são boas, ou são ruins, ou são verdadeiras, ou são falsas. E por quê? Baseadas no Tao, nesses valores primários, que no decorrer do livro ele vai demonstrar que os inovadores ou manipuladores tentam extinguir. E feito também aqui com o marcador, que assim eu achei incrível. Nenhuma emoção é em si mesma um juízo. Nesse sentido, todas as emoções e sentimentos são alógicas, mas elas podem ser racionais ou irracionais quando se conformam ou deixam de se conformar à razão. Ele está validando, né? Validando as nossas emoções, que elas podem ser racionais ou podem ser irracionais. No livro verde, Gai e Tito estão sendo contra a possibilidade de um sentimento, por exemplo, ser racional, porque eles já transformaram as emoções, os sentimentos, como sendo nada, sem valor, sem importância. Então eles não dão nem a possibilidade desses sentimentos estarem alinhados com a razão e, portanto, serem racionais ou irracionais. Um exemplo, gente, que eu lembrei, que ele dá bem antes aqui, bem no inicinho, ele fala, né, sobre esse questionamento de Gai e Tito. Se realmente isso é sublime, que um dos turistas falou em relação àquela queda d'água, fosse sobre os seus próprios sentimentos, então se eu falasse, por exemplo, você é desprezível, estaria na realidade ou aquilo é desprezível? Na verdade, eu estaria dizendo que os meus sentimentos são desprezíveis. E não é bem isso, né? Às vezes a gente tem um juízo de valor referente a alguma coisa, às vezes aquilo ali, aquele objeto, aquela situação, sei lá, um assassino acabou de matar uma pessoa ali na praça, Deus me livre e guarde. E eu vou falar, nossa, isso é desprezível, essa atitude dele é desprezível. Como se eu estivesse dizendo que aquilo é desprezível, né? Isso não fosse um juízo de valor, porque logo se você tira a base de por que eu acho que aquilo é desprezível, que é basicamente os meus valores morais, os meus valores primários, os valores tradicionais, se você tira essa base, então eu falar que aquilo é desprezível, é vazio, não faz sentido. Na verdade, está falando sobre os meus próprios sentimentos e não sobre de fato que aquilo é desprezível. Então aquilo pode ser desprezível ou não. A pessoa matar outra simplesmente pode ser desprezível ou não. Será que vocês conseguiram compreender? O capítulo 1 do livro é chamado de Homens Sem Peito. Inclusive, no final desse capítulo, ele diz por que homens sem peito. Capítulo 2, gente, que ele chama de O Caminho. Em algumas partes aqui, dá pra gente entender que esse inovador, esse homem que está tentando abolir esses valores morais já existentes, pré-existentes, ele tá fazendo isso porque ele tá simplesmente querendo mudar uma coisa que é a base de tudo. Então ele mostra, né, que ele pode até tentar explicar o porquê dele fazer isso, mas a verdade é que ele tá procurando
somente sarna pra se coçar. Ele tá basicamente sem nada pra fazer. Ele tá procurando de todas as formas extirpar aquilo. Logo mais adiante, ele fala que isso também pode vir de um desejo dessa pessoa estar liberta desses valores morais e estar sempre sujeita a seguir os seus próprios desejos. Logo mais ele chama de instintos também. Ele inclusive diz que esses instintos, eles nada mais são do que coisas que a gente não consegue explicar. Fiz aquilo naquele momento, naquela situação, eu nem sei o que foi um instinto. Você não sabe explicar, foi um instinto. Então, ele logo fala que por isso também, que se esse inovador chegar e falar, então essa nova base de valores que vai ser criada, ela precisa ser baseada nos nossos instintos. Mas, daí então, o instinto é uma coisa que a gente nem sabe explicar. A gente vai ter instintos de diferentes formas para diferentes situações e que muitas vezes se contradizem. O que seria a base para entendermos qual instinto a gente pode seguir e qual instinto a gente não pode seguir? Teria sempre um instinto superior a outro, mas como se daria esse instinto superior ao outro? A partir do que nós colocaríamos o instinto como superior e outro inferior? Ele fala, é por essa razão que a situação moderna permite e demanda uma nova moralidade sexual. Os antigos tabus serviram ao propósito real de ajudar a preservação da espécie, mas os contraceptivos modificaram isso e agora podemos abandonar muitos desses tabus. Pois é claro que o desejo sexual, sendo instintivo, deve ser satisfeito, desde que não entre em conflito com a preservação da espécie. Parece, portanto, que uma ética baseada no instinto dará ao inovador tudo o que ele deseja e irá libertá-lo de tudo que for contrário ao seu desejo. No livro eu percebo que ele utiliza bastante duas coisas que são gerais, do sexo e da morte, que regem muitas das escolhas dos seres humanos. Ele traz muitos exemplos, com duas questões aí, para poder demonstrar na prática. Ele passa o livro todo trazendo esses exemplos para comprovar que todas essas indagações, esse desejo de inovar, de criar novos valores, não fazem sentido algum. Na realidade, irá destruir o homem. Quando ele fala aqui dos instintos, como eu falei pra vocês, se esse inovador utilizar os instintos como base para esses novos valores, ele conclui: a verdade acaba se evidenciando no fim. O inovador não encontrará bases para um sistema de valores em operações com proposições fatuais, nem naquelas com apelo ao instinto. Ele começa a demonstrar que todas as indagações desses inovadores para eliminar esses velhos valores e para criar esses novos valores, todos esses novos valores que forem criados, eles serão ramificações, eles virão do próprio tal, porque é a base. Você vai criar novos valores, então a partir de que você vai dizer que aquilo é bom e aquilo é ruim? Através do tal. Então não tem como você dizer que aquilo é bom ou aquilo é ruim sem essa base de valores. Se você a destruir, a partir de que você vai criar esses novos valores, essa nova base? Ele tenta explicar isso, Ele tenta demonstrar isso. Bom, os inovadores iriam através dos instintos, os inovadores iriam criar através disso, só que todas, no fim, têm ramificações do próprio tal, todas eles se baseiam no próprio tal, que é a base de tudo. Inclusive, ele fala aqui que esse inovador, ele tá sempre querendo, manter ali, preservar a posteridade, as próximas gerações. Só que com base em quê? Ele quer manter essas próximas gerações, essa posteridade. Se esses valores do tal foram abolidos, com base em quê? E ele fala do instinto e ele começa a descrever por que não faz sentido nenhum. Aqui ele explica sobre o tal também. Isso que eu chamei de tal por conveniência, e que os outros podem chamar de lei natural, moralidade tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiras trivialidades. Não é um de uma série de sistemas de valor possíveis. Trata-se de uma única fonte de todos os juízos de valor. Se ela for rejeitada, todos os valores terão sido rejeitados. Se qualquer desses valores for observado, ela também será observada. O esforço para erigir um novo sistema de valores no seu lugar é um contrassenso. O que hoje se constitui em novos sistemas, ou como eles costumam chamar agora de ideologias, sim, aqui ele inclusive cita, sobre política, enfim, tudo isso está interligado. Inclusive uma parte aqui é porque é uma parte que eu não grifei, então não sei se eu vou achar com facilidade. Mas ele fala aqui
que você encontra esses inovadores em todos os tipos de politicagem. O que hoje se constitui de novos sistemas ou ideologias não passam de fragmento do próprio tal, arbitrariamente deslocados do seu contexto mais amplo e depois levados à loucura em seu isolamento. A rebelião de novas ideologias contra o tal é as rebeliões dos ramos contra a árvore. Como que a mente humana vai criar um novo valor se os valores já são pré-existentes ao homem? Quando o homem veio, já existiam esses valores e ele prova isso mais adiante, inclusive na apêndice. Ele prova que todas as civilizações, elas possuem os mesmos valores morais. Ética. A ética vem desses valores primordiais. Então, todas essas civilizações, por mais que tenham culturas, religiões diferentes, elas têm a mesma base, os mesmos valores morais. Tudo veio dessa base. Então ele fala, a mente humana não tem mais como criar novos valores, porque esses valores já são pré-existentes, assim como a cor primária, a cor secundária, a cor terciária, elas vieram da cor primária. Então tudo que vem depois desses valores, né, dos valores tradicionais, são ramificações do mesmo. Ele não é contra haver uma melhoria na questão desses valores morais, de haver alguma mudança ali, benéfica nesses valores, mas que isso só é possível para quem está dentro do tal. Quem está fora do tal não consegue e não pode modificar o tal. Ele fala, há uma diferença entre o avanço moral legítimo, então eu estou aqui dentro do tal e eu posso, né, fazer esse avanço moral legítimo, e da mera inovação. Esse livro, como eu falei, é um livro para você estudar, você precisa se aprofundar nele. Capítulo 3 é muito denso, sabe? É um capítulo incrível, até porque aqui ele traz a conclusão. E por isso mesmo, a abolição do homem, que é o nome do capítulo 3, que é também o nome do livro, que ele começa a fazer essa crítica através da seguinte frase: a conquista da natureza pelo homem. Ele inclusive diz que essa frase, que na verdade foi dita assim, o homem deu um golpe fatal na natureza, foi dita por uns amigos dele. E ele fala que o engraçado, inclusive eu gosto bastante do jeito que Lewis fala, ele é um pouco irônico, inclusive, eu gosto do senso de humor dele. Ele fala, inclusive, que isso foi falado por uma pessoa que estava assim, à beira da morte, se eu não me engano, estava com pneumonia, alguma coisa assim, tuberculose. Ele falava, não importa, eu sei que sou uma das vítimas, é claro que há vítimas tanto do lado que está ganhando quanto do lado perdedor, mas isso não muda o fato de que esteja ganhando. E aí Lewis fala, escolhi essa história como meu ponto de partida, a fim de deixar claro que eu não desejo desmerecer qualquer tipo de benefício trazido pelo processo descrito como a conquista do homem. Esse processo que é descrito como a conquista do homem, na realidade são os processos científicos, as inovações tecnológicas, tudo isso, toda essa conquista do homem, na verdade é a conquista da natureza, olha eu trazendo spoiler. Na verdade, essa conquista da natureza pelo homem aconteceu através dessas inovações tecnológicas, científicas, e ele fala, eu não vim aqui, né, criticar isso. Muito menos toda a devoção real e renúncias pessoais que a tenha possibilitado. Muitas pessoas renunciaram a muitas coisas, enfim, sacrifícios a respeito, em nome, né, da ciência, das tecnologias, dessas inovações. Ele não quer menosprezar isso, mas, tendo feito isso, precisa ir além, analisando essa concepção um pouco mais de perto. Em que sentido o homem é detentor de poderes crescentes sobre a natureza? E a partir daí ele começa a destrinchar e a falar aqui sobre toda essa questão. Lembra daquele exemplo que ele citou lá atrás no capítulo 2 sobre os contraceptivos, sobre a moralidade sexual, sobre esses tabus, né, sendo quebrados e tudo mais? Aqui ele fala, vamos considerar 3 exemplos emblemáticos: o avião, o rádio e os contraceptivos. Em uma humanidade civilizada, em tempos de paz, qualquer pessoa que possa pagar por qualquer um desses itens, ela pode ter essas coisas, ela pode ter o avião, pode ter o rádio, pode ter também o contraceptivo. E aí ele chega à conclusão, na realidade, essa conquista da natureza pelo homem é, na verdade, a conquista de uns homens sobre outros. É o poder, na verdade, é o poder de alguns homens sobre outros homens. A natureza é o instrumento, porque ele, inclusive, cita um exemplo maravilhoso aqui. Ele fala, se eu pago alguém pra me carregar, logo, eu sou fraco. Ele diz aqui, deixa eu ver se eu acho. Se eu pagar você pra me carregar, já não serei uma pessoa forte. Esse poder dado que esse homem, né, ele acha ter obtido, esse poder que ele acha que ele consegue, que ele está
exercendo sobre a natureza, na realidade faz com que ele, inclusive, né, esteja eliminando aí esses valores tradicionais, os valores primordiais. Ele se acha detentor de todas as coisas e através disso ele começa a destruir esses valores morais, esses valores primordiais, os tradicionais. Ele começa a fazer isso e condicionando as próprias gerações a fazerem, a serem, a agirem como eles querem. De maneira tal que essas próximas gerações, elas estarão conformadas. E uma pessoa conformada, gente, ela não muda nada, ela não tem ideias, ela não tem pensamentos, ela simplesmente está conformada com aquela situação dela. Então, ele fala justamente isso, que esse poder que este homem exerce sobre as próximas gerações, sobre outros homens, na realidade diminui o poder desses outros homens e vai diminuindo o poder do homem consecutivamente. Quanto mais poder este homem ele acha que tem sobre a natureza, ele vai tirando, abolindo os valores tradicionais, vai chegando uma geração ali onde ele estará diminuindo não só o poder das próximas gerações, como também invalidando as gerações, né, antes dele. Quanto mais próxima da extinção essa geração for, menos poder ela vai ter. Porque o que é ali os seus objetos, né, de manipulação são basicamente os homens. E vai ter muito pouco, né? E aqui Lewis fala, o último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética, por meio do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. E logo mais ele diz que isso não está muito longe de acontecer, né? Porque os homens, eles já têm poder sobre outros homens que nem vieram ainda a este mundo, né? Através, por exemplo, dos contraceptivos. E ele fala também aqui sobre eugenia. Esses homens, eles não podem ser chamados homens porque eles estão querendo abolir a humanidade para justamente dar um novo sentido à humanidade, um novo significado ao que é humanidade. Então ele fala, eles nem podem ser chamados homens. Porque humanidade, o que a gente acredita por humanidade, está fundamentado no tal, nesses valores tradicionais. Mas se o tal não existe mais, sendo assim, essa humanidade, ela vai ser diferente, ela também receberá um significado diferente. Logo, esses homens não serão mais humanos. Aqui no terceiro capítulo, ele não chama mais de inovadores, tá? Ele chama de manipuladores. A partir dos manipuladores e a partir dos seus próprios desejos, que eles vão criar o que seria bom e mal. O bom e mal não é o que a gente conhece, que é baseado no tal. Seria criado pelo desejo deles, pelo instinto deles, como foi falado no outro capítulo, por exemplo. Gente, Lewis, ele quer basicamente demonstrar que o homem, ele não pode modificar uma coisa já pré-existente antes dele e que é a base de todas as coisas. Eles não podem querer modificar os valores tradicionais, porque tudo que veio depois disso será destruído. O ser humano não é capaz de criar novos valores. E ele, novamente, né, reafirma aí o que ele fala. Eles sequer são humanos, dando um passo para fora do tal, eles adentram o vazio. A conquista final do homem revelou-se a abolição do homem. E aí ele dá o sentido total aqui do livro. Então ele quer dizer o quê? Que o homem, ele acha que ele comanda sobre a natureza, mas na realidade ele só acha que ele está tendo poder, exercendo poder sobre a natureza. E a natureza está o manipulando o tempo todo, a todo tempo. Porque no final de contas, o homem, ele vai vencer ele mesmo. Ele destrói ele mesmo, né? Achando que tem poder sobre algo. E tá, se esses homens, eles vão então criar novos valores baseados nos seus impulsos, nos seus próprios desejos, pode ser que algum desses desejos seja bom. É isso que Lewis fala. Pode ser que algum desses desejos seja bom, mas eu acho muito difícil, porque a maioria dos nossos impulsos e instintos não nos traz um resultado benéfico. Ele fala que duvido que a história nos dê um exemplo de homem que, tendo dado o passo para fora da moralidade tradicional e tendo obtido o poder, tem usado esse poder de forma benéfica. A ética, os valores morais são o que nos norteiam a fazer essas boas escolhas, a ter esses resultados benéficos, a fazer o que é bom. E como a gente sabe que algo é bom? Através do tal. Ele traz para nós o problema, né, desses manipuladores, inovadores,
que basicamente é racionalizar tudo, é tentar explicar tudo, o motivo de todas as coisas, o motivo da própria razão, dos valores morais, dos valores tradicionais. Eles tentam racionalizar tudo. Ele fala que o seu extremo racionalismo de ver por trás de todos os motivos racionais tornam-os criaturas que adotam um comportamento totalmente racional. Aqui vem a abolição do homem, porque a natureza, sem esses valores morais, esses valores tradicionais, elas que vão governar os seres humanos, porque não é o instinto não é algo da natureza. Então, se esses valores tradicionais, se esses valores morais, eles forem baseados nos nossos instintos, nas nossas próprias vontades, na natureza, né? Então, na realidade, não é o homem que está tendo poder sobre a natureza. Muito pelo contrário, a natureza está tendo poder sobre ele. Findando o capítulo 3, ele ainda fala: estivemos nos esforçando para abrir mão de nossa prerrogativa humana e ainda assim ao mesmo tempo retê-la. Isso é impossível, de duas uma. Ou somos espíritos racionais, obrigados para sempre a obedecer os valores absolutos do tal, ou então somos mera natureza, destinada a ser esculpida e moldada em novas formas ao bel prazer dos mestres que não devem supostamente ser motivados por nada além de seus próprios impulsos naturais. E traz uma coisa de fato muito verdadeira. Até mesmo a maneira como nós víamos, né, as coisas, a gente via como sendo virtudes, a gente via de maneira muito mais bela, muito mais bonita. E hoje essas coisas, na verdade, a gente vê como serventia, como utilidades para a nossa sociedade. Ele até dá exemplo, a gente vê a diligência como dinamismo, a gente vê a virtude, né, se tornou integração. E os meninos que têm potencial de assumir um cargo importante numa comissão são bom material de liderança, né? O mais maravilhoso é que virtudes como parcimônia e temperança e mesmo inteligência comum tornaram-se resistência às vendas. Como ele fala, traz muitos exemplos, por exemplo, da ciência, da tecnologia. Afinal de contas, tudo isso é novo, né? Moderno. Todas essas coisas nos levaram a essas novas ideologias. Todas essas coisas levaram o homem a acreditar que ele tem poder sobre a natureza, poder total sobre a natureza. Ele fala que muitas pessoas poderão criticar esse livro, essa obra, criticar ele, dizendo que ele está indo contra a ciência, quando na realidade não é isso, não é a verdade. Ele até diz, mas posso ir ainda mais longe, posso estar sugerindo que a cura possa vir da própria ciência, né? Ele fala: nada poderá impedir algumas pessoas de descrever esse ensaio como um ataque à ciência. É claro que eu nego a acusação. E verdadeiros filósofos da natureza, ele fala, tá vendo? Verdadeiros filósofos da natureza perceberão que ao defender valores, ele aqui, gente, é porque eu fico lembrando, né? Quando ele fala que verdadeiros filósofos da natureza, eu só lembro no início do livro, ele chamando os outros de filósofos amadores. Perceberão que ao defender valores, eu defendo inter alia, ou seja, entre outras coisas, o valor do conhecimento, que tem que morrer da mesma forma que os outros se as suas raízes do tal forem cortadas. Então, se as raízes do tal forem cortadas, o conhecimento também, ele não será mais válido, né? Não vai ser mais requerido, porque quando você detém todo o poder sobre a natureza e você tem poder, por exemplo, sobre os seus sucessores, algo que eu falei lá atrás, e você começa a condicionar eles a fazer o que vocês querem, né? Então vocês dão todos os recursos para eles, mas dizem é assim que devem agir e pronto, eles estarão conformados com aquilo, como eu disse antes, matando o que? Os pensamentos, as ideias, a razão. Quando você faz isso, detém todo esse poder sobre esse ser humano, logo você também está matando o conhecimento. Se essas pessoas são conformadas, né, como que elas vão buscar conhecimento? Elas estão conformadas. Ele cita o século XVI, o século XVII, a Idade Média. Então ele fala sobre esse processo da época aí da magia e logo depois vem a ciência aplicada. A magia sendo ali algo ruim. Ele até fala que apesar de ser como algo ruim, ela é necessária. Olha o que ele fala: em todo movimento misto, né, a magia, a ciência, a eficácia vem dos bons elementos e não dos maus, mas a presença dos maus elementos não é irrelevante para a direção que a eficácia toma. E logo depois, apesar de ele falar que ele é a favor da ciência, assim, que ele até acha que a ciência pode ser a solução aí dessas coisas, ele fala também que a ciência meio que ela veio já maculada, né? Ela veio maculada porque a vizinhança dela ali não era muito boa, a vizinhança dela era magia. Então ela já veio de algo não muito bom, já estava ali, né,
naquele meio e por isso ela já vem meio que condenada, sabe? Afinal de contas, essa ciência moderna, esses valores modernos que estão tentando abolir os valores tradicionais, que são um problema. E aí a gente chega nas últimas páginas aqui do livro, né? E ele conclui o livro então. Ele fala o propósito todo de prescrutar alguma coisa que ele tá trazendo novamente aquela indagação que ele falou sobre o fato de esses inovadores e manipuladores tentarem racionalizar tudo, procurar motivo até mesmo, né, da razão, motivo dos valores morais, dos valores tradicionais. E ele traz justamente essa questão novamente aqui e fala, o propósito todo de perscrutar alguma coisa é de ver a realidade através dela. É bom que a janela seja transparente, porque a estrada ou jardim que está lá fora é opaco. Mas imagine o que aconteceria se você conseguisse perscrutá-los também. Não há serventia nenhuma em tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Então, não há serventia de você tentar procurar motivo, analisar, né, algo que já é o princípio de tudo, a base de tudo. Se você tem, gente, a base, né, ali, que são os valores tradicionais e todas as coisas, elas foram construídas através desses valores. Se você tenta destruir essa base, logo todas as outras coisas cairão também. Todas as outras coisas também serão destruídas. Então não faz o mínimo sentido. Não faz sentido também você procurar perscrutar, né, o que tá ali, além dessa base, porque ela é a base. E aí ele diz, não há serventia nenhuma de enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Se você perscrutasse tudo, então tudo seria transparente. Mas o mundo, né, totalmente transparente é um mundo invisível. Perscrutar todas as coisas é o mesmo que não enxergar nada. Assim ele encerra esse livro e logo depois a gente tem aqui apêndice. A apêndice é incrível porque ele traz citações. Tem também aqui, né, os exemplos do Tao e logo depois tem citações de vários povos, de várias civilizações. Você acha citações gregas, você acha citações nórdicas, citações romanas, judaicas e todas essas citações que falam da mesma coisa, com palavras diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Ele basicamente nessa apêndice prova que todas essas civilizações têm a mesma base, os mesmos valores tradicionais. Então, você destruindo essa base, você destrói todas as civilizações, tudo à nossa volta que foi construído a partir dela. E aí no final a gente tem as notas finais, como eu falei pra vocês. É um livro, gente, incrível. Eu tentei passar aqui o meu processo de leitura referente a esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o segundo vídeo que eu faço nesse estilo, então eu realmente ainda estou aprendendo. Não sei se eu fiz bem, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. Como eu falo, todos esses vídeos que eu trago aqui no canal é com a intenção de ajudar vocês de fato, de tornar vocês mulheres verdadeiramente interessantes, elegantes, um repertório vasto, cheio, trazer coisas produtivas, realmente positivas para a vida de vocês. Eu espero que esse vídeo te inspire, né, e te motive a ler este livro, também traga ideias, pensamentos e se inscrevam aqui no meu canal, porque eu vou trazer mais e mais vídeos muito bons pra vocês, tenham certeza. Não pretendo trazer nada aleatório, pretendo trazer realmente coisas que de fato, que ajudem vocês de alguma forma. Encaminhe esse vídeo para quem precisa ler este livro, para quem precisa também se inspirar, ler livros clássicos, ler livros bons, né? Ler bons livros. Também me sigam lá no meu Instagram, @mimascarenhas. Se vocês quiserem me conhecer, estar mais pertinho de mim lá no Instagram, eu tenho certeza que vocês vão estar mais perto. E eu também crio conteúdos incríveis lá pra vocês que também irão acrescentar muito. Não esqueçam de deixar o gostei de vocês. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, gente, deixe o gostei de vocês e comente aqui embaixo. Me deem sugestão de novas leituras, sugestão de como eu posso fazer aqui esse vídeo, porque como eu falei, é o meu segundo vídeo nesse estilo, então eu ainda tô aprendendo. Não estou tão à vontade ainda, mas eu acredito que eu vou ficar cada vez melhor. Comentem aqui, me deem sugestão, obviamente, né, de maneira respeitosa, que eu quero muito melhorar. É isso, um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!